Olá, crianças, bom dia. Vamos para a nossa aulinha de segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, no nosso livrinho de português. Vamos lá. De texto em texto. 1. Leia o título da história a seguir. Ela faz uma pergunta. Quem tem medo de monstro? Letrinha A. A quem essa pergunta se destina? O que vocês acham para quem essa pergunta? É para vocês? É para o leitor? Letrinha B. Como você responderia à questão do título? E aí, você tem medo de monstro ou você não tem medo de monstro? Fale e mande um áudio para a tia, tá bom? Questão 2. Pela observação das ilustrações, você acha que vai ler uma lenda? Sim ou não? E por quê? 3. Acompanhe a leitura do professor e descubra se o que você pensou se confirma. Imagine que o personagem estava tranquilo em casa fazendo um desenho para dar de presente ao seu avô. De repente, ouviu um barulho esquisito e, um pouco aflito, resolveu ver o que era. Título: Quem tem medo de monstro? Fui andando mais devagar, sempre alerta. A porta do banheiro estava aberta. Entrei e vi debaixo do chuveiro um vulto de bom tamanho com a maior calma tomando banho. A cortina se abriu naquele instante e um monstro gigante de pata viscosa surgiu na banheira cor-de-rosa. Tinha o corpo cabeludo, unhas enormes nas mãos e nos pés, orelhas pontudas e dentes estragados. Com a voz meio rouca, ele disse: "Você quer brincar comigo?" Nem esperou que eu dissesse não, e já começou a destruição. Cada vez mais agitado, completamente enlouquecido, derrubou o bule e jogou na sopa o saleiro e o pote de geleia inteiro. Depois agarrou a fruteira para continuar a brincadeira. Arrancou a cortina para servir de chapéu, derramou o óleo na mesa e foi aquele escarcéu. Na vidraça, outro monstro, que desgraça! E ele foi logo gritando: "Oi, abre aí!" Enquanto eu pensava numa solução, os monstros sumiram como bolhas de sabão. Meu avô podia acordar. Eu precisava limpar a sujeira espalhada pela cozinha inteira. No instante fiz todo o serviço e na bagunça dei um sumiço. Fiquei até meio desconfiado. Será que tudo aquilo eu tinha inventado? Olha que legal esse texto! Esse texto é o gênero conto poético, muito interessante. Ele foi escrito pela autora Fanny Julie, que está aqui a biografia dela abaixo do texto. Vamos ler aqui o significado das palavras que apareceram no texto. Viscosa significa que cola, pegajosa. Vulto significa sombra ou figura que não se consegue distinguir. Então vamos lá. Questão 4. Letra A. O monstro dessa história faz parte do folclore, ou seja, faz parte do imaginário popular? Justifique. Sim ou não? Não, né? Esse monstro faz parte apenas do imaginário da criança da história. Ok, crianças? Letrinha B. O que o menino estava fazendo antes de ouvir um barulho esquisito? Vocês já pensaram sobre isso? Ele estava desenhando para presentear o avô, não é verdade? Como você descobriu essa informação? Essa informação antecedeu o texto, né? Estava lá na contextualização, não é verdade? Para a gente imaginar. Ponto. Que outra informação é possível saber lendo a informação que antecede o texto? É possível saber que o humor do menino, ele estava tranquilo, não é verdade? Ele não estava agitado, ele não estava brincando, ele estava desenhando. Letra C. Onde a história se passa? Vocês observaram o cenário?
Isso, muito bem. A história se passa na casa do menino, não é verdade? Questão 5. Sublinhe no conto os trechos que descrevem o monstro. Então, nós vamos voltar lá no texto, vamos fazer a releitura e sublinhar, passar um tracinho embaixo das partes que descrevem o monstro, como ele era, tá bom? Questão 6. O narrador é aquele que conta a história. No conto lido, quem é o narrador? Marque no primeiro quadrinho. O narrador era o monstro? O narrador era o avô ou o narrador era o menino? Isso, muito bem. O menino, não é verdade? Quem está contando a história é o menino. Questão 7. O conto Quem Tem Medo de Monstro foi escrito em forma de poema. Olha que legal. Então vamos conversar. Ele se parece mais com o cordel sobre o Curupira ou com a lenda de Potira? Por quê? O que vocês acham? Ele se parece mais com o cordel, né? Porque ele tem versos, tem rima. E o texto da Potira conta uma história sem se preocupar com esses detalhes, não é verdade? Questão 8. Vamos comparar os textos Quem Tem Medo de Monstro, o cordel do Curupira e a lenda da Potira, tá bom? Então, vocês vão marcar um X em cada quadrinho, descrevendo um pouco mais sobre os textos que foram lidos, tá certo? Tem Potira, Curupira e Quem Tem Medo de Monstro. Aí tem, é um cordel? Então, quais dos textos são um cordel? Isso, muito bem, o do Curupira. Então, nós vamos marcar um X aí abaixo do nome Curupira. Qual é uma lenda? Isso, o da Potira. Então, marca o X no da Potira. Questão 9. Releia um trecho do conto. Arrancou a cortina para servir de chapéu. Derramou o óleo na mesa e foi aquele escarcéu. Leia os significados da palavra destacada. Então, vamos lá. O que é escarcéu? É um substantivo que tem o primeiro significado no número 1. Grande, vaga ou onda formada por mar, revolta ou vagalhão. 2. Sentido figurado. Grande alarido ou confusão, alvoroço, gritaria. 3. Sentido figurado. Ato de exagerar ou levar demasiadamente a sério coisa sem importância. Então vamos lá. A responda. Que a palavra poderia substituir escarcéu sem alterar o significado da frase? Isso, muito bem, a palavra confusão, não é verdade? E letra B. Na sua opinião, por que se optou pela palavra escarcéu? Provavelmente porque a palavra escarcéu rima com chapéu e manteve a sonoridade do texto, não é verdade? Para rimar, tá bom? Questão 10. O último trecho do conto faz uma pergunta. Releia e responda. A quem é feita essa pergunta? Explique. Vamos lá. Essa pergunta, quem está contando a história fez para ele mesmo, não é verdade? O narrador se fez uma pergunta. Será que é verdade ou é imaginação? E aí, vocês poderiam responder? Letra B. Você acha que realmente havia monstros ou foi imaginação? Justifiquem a resposta de vocês. Letrinha C. Havia mesmo uma bagunça na cozinha? Se havia, quem fez? Resposta pessoal, tá bom? Vocês que vão dizer aí o que vocês acharam da história.